Você me enganou. Pensei que fosse mais corajoso. Um homem lhe corta a face com o chicote e você ainda está cheio de dedos para tomar uma atitude. Francamente, vejo que não posso contar com você. Como sabe que ele me cortou a face com o chicote? Eu não lhe disse isto. Claro que disse, falou meio embaraçado. Lá no barzinho, lembra-se? Mas nada disso tem mais razão de ser. Vamos continuar deixando os bandidos impunes para sempre. Já era de se esperar. Todos tremem diante dos Rocha Prado. Não é por eles, Homero. É pela Dona Nete. Eu gosto muito dela. Não quero vê-la sofrendo. Ela já sofre, não lhe disse? Se não acredita, pergunte para seu irmão Januário. Ele sabe exatamente o que ela sofre com aquele marido. A Dolores, sua cunhada, era cozinheira da fazenda. Pergunte para ela. Com certeza, ela vai lhe contar. Você também conhece meu irmão e minha cunhada. Vejo que é bem informado. Procurei saber de tudo e de todos que de alguma maneira estiveram ou estão envolvidos com os Rocha Prado. Poderão testemunhar outros crimes que até agora estão caídos no esquecimento. Quem sabe? Vejo que é muito grande o seu interesse em trancafiar a família. E não é para menos. Você leu a carta. Além disso, também o meu maior amigo, que era como um irmão para mim, foi preso sem dever nada e o assassinaram na prisão. Ele mesmo disse na carta. Quiseram encobrir o crime, alegando que se suicidou, mas na verdade foi sumariamente eliminado. Queima de arquivo, como ele mesmo definiu. Jânio ficou por uns momentos em silêncio, pensando. O que eu devo fazer com esta carta? Levo para Dona Nete, como sugeriu Horácio. Esqueço tudo isso, como me aconselhou meu irmão. Mas e a humilhação que sofri, na frente de todos os trabalhadores da fazenda? E o dinheiro que ele me deve, a indenização por ter me mandado embora com as mãos abanando. E então, companheiro, já se decidiu? Vai falar com Dona Nete, ou se acovardou? Aquela provocação mexeu com os brios de Jânio. Ele levantou-se e pediu. Dê-me a carta, Homero. Você deve estar achando que sou um tolo. Não é? Como posso lhe dar a carta, sem que eu tenha absoluta certeza de que fará bom uso dela? Afinal, ela é um documento muito importante. O negócio é o seguinte. Ou você confia em mim, ou não confia. Se confia, dê-me a carta. Se não, fique com ela e vá você mesmo entregá-la a Dona Nete, disse Jânio, visivelmente irritado, já se preparando para sair dali. Calma, rapaz. Eu não sou seu inimigo. Pelo contrário. Quero ajudá-lo. Você não quer ajustar as contas com Lucas Rocha Prado? Se todos daqui são corruptos e de alguma maneira estão nas mãos desse espertalhão, a única saída é levar a prova das falcatruas a quem saberá fazer justiça. Dona Nete. Ela é honesta e justa. Ela mesma saberá o que deverá fazer com estas informações. A única coisa é levar esta carta até ela, nada mais. Não será você que lhe dirá o que deve ou não fazer. Deixe para ela resolver com a sua própria consciência. Se ela não tomar nenhuma atitude, desistiremos de tudo e colocaremos uma pedra por cima, encerrando o assunto. Só mais uma pergunta. Por que você não enviou esta carta pelo correio, endereçada a Dona Nete? Ninguém saberia quem era o remetente, você não se exporia. Pensei em fazer isso, porém desisti. Ela precisava estar a par de toda a história. Sequer sabe que Geraldo foi assassinado. E o mais importante. Ela não saberia da existência da caixinha de música e como, por acaso, eu achei a carta. Pessoalmente não poderia, pois todos sabem que eu era muito amigo do Mascate da Roça.
Enviar pelo correio, com certeza, os Rocha Prado diriam que era a invenção de alguém. Negariam até o fim. Isto se a carta chegasse às mãos de Dona Anete. Como eu disse, ela é um joguete nas mãos do marido e cunhados. Não tem vida própria e, além disso, morre de medo do marido. Se for assim, não vai adiantar nada levar a carta pessoalmente para ela. Vai continuar com medo de agir contra eles. Vejo que você continua indeciso. Vamos fazer o seguinte. A carta continua comigo. Você pensa bem, se vai ou não tomar uma atitude e daqui a 3 dias você volta aqui e me diz o que decidiu. Se não vier, considerarei que você não tem interesse em desmascarar aqueles crápulas que mataram, com requinte de crueldade, a família de João Eleutério. E que, além disso, lesaram você e sua família, além de tê-lo tratado como um cachorro velho que não tem mais serventia. Já chega, Homero. Tenho mesmo que pensar. Não sei se devo ou não remexer esta sujeira. Vou para casa agora, porque minha filhinha está doente. No prazo de 3 dias, estarei aqui para lhe dar uma resposta definitiva. Boa tarde. Boa tarde, Jânio. Não se esqueça de que agora você também faz parte desse acontecimento. Ficando calado, estará sendo conivente com os assassinos de mulher e crianças. Resolvendo falar, estará sendo um instrumento de justiça. Decido que deixará a sua consciência mais tranquila. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 7. Jânio estava se sentindo péssimo. Aquela carta dera um nó em sua cabeça. Antes nunca tivesse ficado sabendo seu conteúdo. A dúvida do que fazer deixou-o abatido e com um grande conflito interior. Saiu do quarto de Homero e desceu a escada quase sem perceber. Quando se deu conta já estava na rua que, àquela hora, estava muito movimentada. Pessoas iam e vinham com pacotes e sacolas. Mas ele se sentia completamente sozinho. Parecia que estava vivendo um pesadelo. Olhou no relógio de uma farmácia. Mais de 4 horas. Apressou o passo e em pouco tempo estava na casa do irmão. Ele não havia chegado do trabalho. Nara estava na cozinha ajudando Dolores a preparar o jantar. Assim que entrou, as duas o olharam, com ar de recriminação. Aonde você foi? Estava preocupada, disse Nara, sem desviar o olhar da batata que estava descascando. Eu fui procurar trabalho, respondeu gaguejando. Conseguiu alguma coisa? Nada. Está difícil. Ninguém quer empregar quem não tem um ofício. Aurora melhorou? Ainda está com um pouquinho de febre, mas já conseguiu tomar uma sopinha que a tia fez com muito carinho para ela. Chamou por você várias vezes. Acho que devemos seguir o que o médico disse. Dar muita atenção e carinho para ela. Vou falar com ela, disse secamente, sentindo a indireta da mulher. Aurora estava acordada, folheando um velho livro de histórias. Sorriu ao ver o pai e pediu. Senta aqui perto de mim, pai. Leia uma história para mim. Jânio a beijou ternamente, sentou-se na cadeira, ao lado da cama e pegou o livro que ela agitava no ar. Como vai a minha princesinha? Vejo que está bem melhor. Sente ainda alguma dor, filha? Não, pai. Só estou cansada. Mamãe não me deixou sair da cama nem por um minuto. Só para ir ao banheiro. Pedi para ela ler uma história para mim, mas ela precisava ajudar a tia Dolores na cozinha. Chamei pelo senhor. Onde estava? Fui atrás de um emprego, filhinha.
Mas, infelizmente, não consegui nada. Tenho certeza que amanhã terei mais sorte. Sentiu-se constrangido de ter que mentir para a filha. Nunca havia feito isso antes. Sua mente continuava confusa, como se estivesse vivendo um pesadelo. Disfarçou sua preocupação, folheando o livro de histórias da filha. Vamos escolher uma história bem bonita, para alegrar o seu coraçãozinho. Pai, quero que conte a história de uma menina que tem muitos amiguinhos e que mora numa fazenda bem grande. O pai sentiu uma dor no peito. Aí estava a maior prova da doença da filha. Tal como o Dr. Vilela lhe falara. Sua filha estava angustiada, infeliz, sentindo falta do unicular que conhecera até agora. Lembrou-se do papel que o médico lhe dera sobre o horário das aulas de moral cristã infantil, num centro espírita. Apalpou o bolso da calça e o achou. Leu rapidamente o dia do atendimento às crianças e verificou que era no dia seguinte. Ficou feliz e perguntou entusiasmado para a filhinha que olhava sem entender o que ele estava fazendo. Aurora, você gostaria de ir a um lugar onde vão muitas crianças de seu tamanho, para brincar e aprender coisas importantes sobre Deus? Os olhinhos da garota brilharam. Você achou uma escola para mim, pai? Vou ter muitas coleguinhas, uma professora tão boa quanto a tia Gesa. Não é bem uma escola, filha. Mas tem uma professora muito boa e carinhosa, que vai lhe ensinar muitas coisas. Tem também meninas de sua idade. O que você acha? Vamos com o papai, amanhã? Aurora sentou-se na cama toda sorridente, batendo palmas. Claro, pai. Eu vou com o senhor sim. Até acabou o meu cansaço. Jânio sentiu também uma grande alegria no peito e agradeceu intimamente o convite do médico. No dia seguinte, bem cedo, Aurora foi até a cama do pai e abraçando sua cabeça, disse animada. Levanta, pai. Acho que já está na hora da escolinha. Veja. Eu já troquei de roupa, escovei os dentes e até tomei um copo de leite com bolachas. Não podemos chegar atrasados. Vamos, pai, levanta, rápido. Jânio se admirou pela disposição da filha e feliz atendeu ao seu pedido. Em poucos minutos os dois saíram de mãos dadas, rumo ao centro espírita Irmã Maior. O local era bem simples, porém de uma limpeza impecável. Foram recebidos por uma jovem muito risonha que os conduziu até um salão onde outras crianças já se encontravam, distribuídas em mesinhas e cadeiras adequadas ao tamanho delas. A jovem, que se chamava Iris, pegou a mãozinha de Aurora e a levou até a frente do salão, chamando a atenção das outras crianças. Crianças, hoje nós estamos ganhando mais uma amiguinha. Ela vai nos dizer agora o seu nome e idade. Olhou sorrindo para a garota, animando-a a fazer o que ela havia pedido. Muito tímida e um pouco ruborizada, Aurora, depois de respirar profundamente, se apresentou. Todas as crianças bateram palmas e disseram: Seja bem-vinda, Aurora. Nós lhe amamos muito. Jânio se sentiu felicíssimo pela recepção que tiveram. Enquanto a filha se misturava às outras crianças, ele foi encaminhado para outro salão onde estavam os pais. Também o receberam carinhosamente. Preencheu uma ficha com os seus dados e sentou-se numa das cadeiras que lhe ofereceram. Pouco depois, um simpático senhor iniciou a palestra, cujo tema era o perdão. Ele iniciou a preleção falando sobre um trecho do Evangelho de Mateus. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O palestrante enfatizava a necessidade do esquecimento das ofensas,
porque aquele que perdoa possui alma elevada. E que, antes de pedirmos perdão ao Senhor, é preciso que perdoemos aos outros, e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. O que mais tocou o coração de Jânio foi que Jesus recomendou que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, para não apenas evitar discórdias na vida presente, mas também que elas se perpetuem nas existências futuras. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. É muito importante, portanto, se quisermos a tranquilidade futura, repararmos o mais cedo possível os males que tenhamos praticado em relação ao próximo, e perdoarmos aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. O palestrante ainda falou sobre a misericórdia, a mansuetude. Ensinou que o perdão deve ser sincero, e que devemos esquecer completamente o mal que nos fizeram. Alertou sobre os sofrimentos profundos que nos causam o ódio, a mágoa, o ressentimento. No final, mostrou o livro de onde extraíra tão importantes ensinamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Jânio sentiu uma paz muito grande no seu coração. Há muito tempo não ouvia palavras tão cheias de conteúdo e que lhe tocaram a alma. Meditou muito sobre os últimos acontecimentos. Percebeu que estava se envolvendo numa trama maldosa. Decidiu esquecer toda aquela história do caixeiro viajante, o crime hediondo, a intrigante carta que não lhe saía do pensamento. Assustou-se quando puseram a mão no seu ombro. Era Iris que lhe trazia sua filhinha. Só assim percebeu que não havia mais ninguém no salão. Agradeceu a jovem, meio sem jeito, deu a mão para Aurora e saíram. A menina estava toda animada, contando o que fez. Mostrou o desenho que trazia na mão. Várias crianças de mãos dadas, num campo cheio de flores. Eu pintei, pai. Ficou bonito. Sim, filha. Ficou lindo. Você gostou da escolinha? Gostei muito. Aprendi a orar para o meu anjo da guarda e fiquei sabendo de muitas coisas sobre Jesus. Sabe, pai, Jesus nos ama demais. Ele está sempre conosco, quando estamos tristes, sozinhos. Nós não conseguimos ver Jesus, mas Ele nos vê e nos ajuda quando pedimos. Sabe a única coisa que precisamos fazer? Ser bom. Não maltratar ninguém, não brigar com os coleguinhas nem com os irmãos e obedecer ao papai e mamãe. Ah, devemos também ajudar as outras pessoas. Muito bem, minha princesinha. Você aprende depressa. Mamãe vai ficar muito contente quando contarmos para ela sobre a escolinha. Hoje cedo, quando o senhor estava escovando os dentes, ela perguntou que escola era aquela que eu ia. Disse que não sabia e que depois ia contar tudo direitinho para ela. Ela ficou curiosa. Continuaram conversando alegremente durante todo o percurso para casa. Aurora, muito feliz. Jânio ainda se lembrando da palestra edificante que assistira. Parecia que o palestrante falara para ele. Quando chegaram em casa, Dolores e Nara estavam limpando a casa. Mal atravessaram a soleira da porta e sua mulher exclamou. Até que enfim. Pensei que iam passar a manhã toda na rua. Você mesma não disse que enquanto eu estiver desempregado, devo dedicar o meu tempo, a minha atenção para a nossa filhinha. Nara, ignorando a resposta do marido, voltou-se para Aurora. E você, filhinha, não vem me dar um abraço? Mal me deu bom dia. Aurora correu para a mãe, abraçou-a e lhe mostrou, toda orgulhosa, o desenho que fizera. Que bonito, filha. Venha ver, Dolores, como ela pinta bem.
As duas mulheres sentaram-se à mesa que havia na sala e foram examinar o desenho. No cabeçalho da folha estava impresso em letras azuis: Centro Espírita Irmão Maior. Nara arregalou os olhos e apontou o dedo para as palavras impressas. O que é isso? Você levou a nossa filha para uma casa de macumba. Está ficando maluco, Jamil. Agora estou entendendo por que tanto segredo. Sabia que eu nunca iria permitir que minha filha pusesse sequer os pés neste lugar. Por que você fez isso, homem? Diante da indignação da mulher, Jamil ficou sem ação. Nunca poderia imaginar que ela fosse contra. Aurora, por sua vez, empalideceu e se agarrou às pernas do pai, como a pedir proteção. Nara continuava praguejando, com a anuência de Dolores, que de tempo em tempo fazia o sinal da cruz. Em dado momento, Nara rasgou a folha em 1000 pedacinhos, enquanto Aurora, agora desesperada, chorava sentida. Diante da ação impensada da mulher, Jamil se revoltou, recolhendo os pedaços de papel de cima da mesa e gritou descontrolado. O que você pensa que está fazendo, sua demente? Não vê o estado que deixou a nossa filha. Desde que viemos da fazenda, hoje foi a primeira vez que vi novamente o sorriso voltar ao seu rostinho triste. Ela foi recebida como uma irmãzinha querida pelas crianças que frequentam o centro espírita. Você precisava tê-la visto muito à vontade com aquele bando de crianças educadas e alegres. Os seus olhos voltaram a brilhar. Este desenho que você acabou de rasgar ela exibia como um troféu. Como a filha soluçava muito e apertava cada vez mais forte a perna do pai, Jamil se abaixou, pegou a filha no colo e levou-a para o quarto. Não se preocupe, Aurora. Papai vai colar todos os pedacinhos do papel e o seu desenho vai ficar inteiro de novo. Fique tranquila, filhinha. Vou conversar direitinho com a mamãe e ela vai entender tudo, está bem? Deixa por minha conta. Vou resolver este problema e volto daqui a pouco para colar os pedacinhos. Podemos até brincar de quebra-cabeça, não é? Aurora não disse uma palavra. Deitou-se em sua cama improvisada e com os olhinhos muito tristes fitava o pai. Jamil lhe deu um abraço e beijou seu rosto, secando carinhosamente seus olhinhos rasos d'água. Saiu do quarto, fechando a porta e procurou a mulher. Felizmente ela estava no quintal, ainda falando enraivecida com Dolores. Dolores, poderia nos dar licença, um instante, por favor? Pediu Jânio polidamente. Dolores imediatamente se dirigiu para o interior da casa, sem deixar de fazer novamente o sinal da cruz. Você tem consciência do mal que fez para nossa filha, Nara? Eu. Essa é boa. Você leva a Aurora para Macumba e eu é que estou lhe fazendo mal. Você deveria ter me consultado antes de levá-la para um lugar como esse. Agora estou entendendo por que tanto mistério. Nara, não quero brigar com você. Vou tentar lhe explicar. Escute, por favor. Quando levei a Aurora ao médico, o Dr. Vilela, ele me deu o endereço do centro espírita que por sinal é onde ele também trabalha. Ele me explicou que a Aurora precisava conviver com outras crianças de sua idade. Como não encontramos vaga na escola para este ano e como ela começou a ficar doente devido à falta de companhia, de convivência com outras meninas, Dr. Vilela recomendou aquele lugar. Lá, além de haver muitas crianças, ensinam o Evangelho de Jesus. Onde está o mal nisso? Dolores me disse que o Dr. Vilela é ótimo médico, muito caridoso, mas não consegue um cliente da sociedade novaluzense porque o consideram louco. Sabia que ele fala com os mortos? Mesmo os que ele atende de graça comentam sobre o seu jeito esquisito. Que ingratidão, Nara. Nossa filha saiu daqui ardendo em febre, prostrada numa cama e volta a melhor depois de examinada e medicada pelo médico. Onde está o erro?
Você não sabe que os seguidores de Satanás agem assim? Fazem até as pessoas melhorarem que é para arrebanhá-las para o seu reino. Você caiu numa armadilha e ainda levou a nossa inocente menina. Se você tivesse ouvido a palestra que houve hoje. Só falaram no bem, na paz, no perdão das ofensas. Citaram Jesus que ensinava a perdoar os inimigos. Falaram sobre a importância do amor, da confiança em Deus, nosso Pai. Nenhuma palavra mais, interrompeu Nara. Hoje mesmo vou atrás de um padre para benzer a nossa filha e esta casa. Dolores disse que se você insistir em continuar na macumba não vai permitir a nossa estada aqui. E para onde vamos? Você não tem um emprego, não tem onde cair morto. Em vez de seguir o conselho do Januário de procurar um advogado para receber o nosso dinheiro daquele fazendeiro que nos deve, fique ouvindo besteiras e ainda arrastando uma inocente com você. O próprio Januário disse que aqui não encontrarei nenhum advogado que trabalhe contra os Rocha Prado. Já tentei 2 e foi só ouvirem o nome de Lucas, me dispensaram. Será que é por causa do Lucas mesmo ou por outro motivo? Perguntou irônica. Não entendi o que você está querendo dizer. Talvez esses advogados não tenham aceitado sua causa pelo motivo por que você perdeu o emprego. Por estar simplesmente dormindo em serviço. O que é isso, Nara? Você, mais do que ninguém sabe que naquele dia eu acordei muito mal. Ainda de manhã consegui trabalhar, embora com muita dificuldade. Após o almoço, não sei se devido ao calor intenso, comecei a ficar com uma tontura tão grande que não conseguia me manter de pé. E a minha cabeça estalava de dor. Mas teve muito equilíbrio para ameaçar o patrão, não é? Não sei por que você está desenterrando este pesadelo. Pensa que não sofro com tudo isso? Que não sinto falta da nossa casinha, dos meus companheiros, do trabalho. E principalmente agora que a Aurora está doente devido à mudança tão brusca de vida. Se você tivesse pensado realmente no bem-estar de nossa família não teria bebido. A ponto de não se aguentar de pé. Jânio ficou vermelho de raiva. Nem parecia ser a sua mulher quem estava falando. Ela sabia que ele tinha horror à bebida alcoólica. Parecia estar falando de um estranho. Mal controlando a indignação olhou para Nara, como se a fuzilasse. Continuou sem saber o que deu em você. Parece uma estranha. Andaram lhe metendo alguma ideia na cabeça, não é? Não aguento viver de favor na casa dos outros. Nunca vou perdoá-lo pelo que fez. Todos os lavradores faltam beijar o chão onde o patrão pisa para garantir o seu emprego e você briga com ele. E agora vem com mais esta novidade. Mete-se com os adoradores do demônio e mais grave ainda. Carrega a nossa filhinha. Nada do que eu lhe disser vai adiantar, Nara. Você está a fim de me atirar num poço. Nada do que eu falar ou fizer vai modificar o seu ponto de vista. Pois bem. Não vou levar mais a Aurora no centro espírita, se isto a deixa mais tranquila e também vou tomar algumas providências quanto ao recebimento do dinheiro que o patrão me deve. Custe o que custar. Mas estou lhe avisando. A Aurora terá prejuízo na sua saúde. Ela precisa da companhia de outras crianças e também deverá ter uma religião. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Amanhã mesmo vou falar com o padre desta paróquia. Vou pedir que benza minha filha a esta casa. Também pedirei para que ela possa frequentar o catecismo, até começarem as aulas. E, quanto a você, trate também de se afastar desse lugar se não quiser ficar sozinho. Se você continuar insistindo nessa maluquice, irei embora com a Aurora para a casa de minha mãe. Está disposta a ir para o norte? Você nunca gostou de lá. Realmente você está transtornada. Transtornado está você, Jânio. A falta do que fazer deve ter mexido com seus miolos.
Jânio viu que não adiantava insistir. Uma profunda tristeza invadiu o seu coração. A pequena Aurora era sua vida. A simples ideia de ficar sem ela fazia o seu peito doer. Estava com 57 anos. No seu primeiro casamento não tivera nenhum filho. Logo depois, a mulher ficou muito doente e morreu. Quando se casou com Nara, 20 anos mais nova que ele, suas esperanças se renovaram. Um ano depois, nasceu sua princesinha. Depois dela, Deus não lhe deu mais nenhum filho. Capítulo 8. A possibilidade de ficar sem a sua única filha deixou Jânio completamente desorientado. Resolveu sair, dar uma volta para aliviar a sua mente conturbada. Andou sem rumo, parando aqui e ali, com os olhos perdidos. Estava julgando-se um fracassado. Precisava fazer alguma coisa, mas não conseguia concatenar as ideias. Quando percebeu, estava numa pequena estrada de terra. Não tinha a menor ideia onde iria dar. Continuou caminhando e ouviu um barulho de água. Embrenhou-se pelo matagal que marginava a estrada e deparou-se com um estreito rio que corria mansamente. O lugar era maravilhoso. O rio transparente mostrava os pequenos seixos no fundo e peixes multicoloridos. Uma árvore frondosa estendia um dos galhos por cima do riacho. Jânio subiu no galho e se acomodou entre as folhagens. Apenas os seus pés tocavam levemente a água fresca e limpa. Ali ele permaneceu, embevecido pelo espetáculo grandioso da natureza. De vez em quando, pássaros canouros voavam entre os galhos sem se intimidarem com a sua presença. Outros mergulhavam como umas flechas e reapareciam com um peixe no bico longo. Flores miúdas tombavam em cachos sobre as águas, como se estivesse cochichando alguma coisa com os peixinhos que saltitavam alegremente. O sol refletia sua poderosa luz sobre o campo vastíssimo que havia na margem oposta. Ao longe, a montanha fulgurava. Era de um azul intenso e possuía um brilho peculiar. Casava-se perfeitamente com o azul bem claro do manto celeste. De vez em quando abelhas zumbiam bem perto do rosto de Jânio, sondando as intenções daquele estranho. Depois eram cigarras que estridentes cantavam em coro. Mas, os pensamentos de Jânio continuavam confusos. Teria que fazer alguma coisa para não perder sua filha. Nara era muito decidida, não hesitaria em partir definitivamente para a casa da mãe, embora detestasse o lugar. Lembrou-se do simpático senhor do centro espírita e de sua palestra tão significativa. Não via nenhum mal em continuar frequentando aquele lugar. Sua filha também gostou tanto que voltou a parecer um passarinho saltitante de felicidade. Nada disso teria acontecido se Lucas Rocha Prado não o tivesse demitido. Só de pensar no ex-patrão sentia uma raiva incontida. Sua vida a virara de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Estava tão bem na sua casinha, com a mulher e a filha, os amigos, o ar maravilhoso do campo. Sentiu-se arrependido de ter enfrentado Lucas e ainda fazendo referência ao caso João Eleutério. Deveria ir à fazenda, se humilhar, suplicar o emprego de volta. Instintivamente levou a mão ao rosto, sentindo com as pontas dos dedos a cicatriz causada pelo chicote. O ódio substituiu os bons pensamentos. Teria sim era que se vingar daquele covarde assassino. Ele teria que pagar pelo mal que fizera a tantas famílias, inclusive a sua. Sem perceber, arrancava as folhas da árvore furiosamente e as atirava no rio. Saltou do galho, olhou tudo em volta, porém, desta vez, sem perceber a beleza, a tranquilidade do lugar. Estava resolvido. Não havia outra saída. Ia pegar a carta com o Homero e levá-la para Dona Nete. A justiça deveria ser feita. Sabia da dor que a revelação traria ao coração da bondosa patroa,
porém não poderia ficar bem sabendo que os assassinos e ladrões estavam impunes. Como disse o caixeiro, ele se tornou parte integrante do ocorrido, tão logo ficou sabendo do conteúdo da carta. Como cidadão, tinha a obrigação de denunciar os Rocha Prado, antes que fizessem mais vítimas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Na verdade, o que movia o pensamento de Jânio era o desejo de se vingar de tudo o que lhe aconteceu desde o momento daquela chicotada humilhante, tendo por testemunhas todos os seus antigos colegas de trabalho. Esqueceu-se completamente das palavras sensatas do irmão, do Dr. Vilela, que embora não soubesse do ocorrido, intuitivamente lhe recomendou cautela, bem como olvidar a palestra edificante ouvida no centro espírita. Nada mais tinha significado para ele naquele momento. Só um desejo sórdido da vingança, movido pelo orgulho ferido. Grande tolice dos homens. Adotar atitudes tão mesquinhas para satisfazer o seu ego, o seu amor próprio, esquecendo-se de que a justiça acontece inexoravelmente, mais dia, menos dia. Usam como desculpa o dever de bom cidadão, mas na verdade estão interessados em revidar aquilo que um dia lhe fizeram de mal. A justiça não deve ser feita através das próprias mãos. O tempo se encarrega de colocar tudo no devido lugar. Além disso, quando os homens se julgam paladinos da justiça, muitas vezes arrastam para a lama pessoas inocentes, ligadas de alguma forma ao fato ocorrido. E isso tem um preço muito alto. E a lei de ação e reação. Colher aquilo que planta. Mesmo havendo culpa, por erro cometido em encarnações anteriores, daquelas pessoas que agora aparentemente são inocentes, aí daquele de quem partir o escândalo. Dá-se muita importância em fazer cumprir a lei de talião. Olho por olho, dente por dente, esquecendo-se de que a justiça do Pai é perfeita. Acontece, então, uma reação em cadeia. Cada um querendo fazer prevalecer a sua opinião, geralmente embasada no orgulho, no egoísmo, no ódio. Este é o princípio da violência que assola a terra. Se os homens se voltassem para o amor, perdão, misericórdia, com certeza haveria mais paz. Se conseguissem eliminar a prepotência, o espírito de vingança, herdados pelos ancestrais primitivos, a concórdia prevaleceria acima de tudo. Se o móvel da justiça fosse reeducar o homem em erro, a sociedade se beneficiaria com cidadãos reabilitados e não revoltados, que buscam a justiça com suas próprias mãos. Jânio, decidido, empreendeu a caminhada de volta, retornando à estreita estrada poeirenta. Estava apressado. Precisava falar hoje mesmo com o Homero. Não queria que nada mais interferisse em seus planos. Agora realmente seria definitivo. Pegaria a carta e arranjaria um jeito de chegar até a fazenda Rocha Prado sem ser percebido. Chegou suado e esbaforido na pensão onde se hospedava o caixeiro viajante. Seu coração estava aos saltos quando perguntou por ele ao porteiro. Está lá em cima, respondeu distraidamente. Subiu a escada de 2 em 2 degraus e bateu à porta de Homero. A porta está aberta, gritou lá de dentro. Jânio empurrou a porta e avistou Homero no mesmo lugar de sempre. Sentado à mesa, examinando papéis, fazendo anotações num enorme caderno preto. Ah, é você, Jânio. A que devo a honra. Venha até aqui e sente-se do meu lado. Fechou o caderno e recolheu os papéis que estavam espalhados na mesa. Vim buscar a carta, Homero, falou secamente. Estou disposto a levá-la para Dona Nete. Até que enfim despertou a sua consciência. Estou feliz pela sua decisão. Mas o que o fez resolver tudo tão rápido? Isso não vem ao caso. Você vai ou não me entregar a carta? Claro. Sabia que podia contar com você. É um homem decidido, de caráter. Ainda há no mundo pessoas como você.
interessadas em fazer imperar a justiça neste país que vive praticamente nas mãos dos poderosos. Por favor, Homero, não me leve a mal, mas não estou com vontade de ouvir discurso. Tenho pressa em liquidar este assunto. Homero levantou-se com um sorriso irônico e retirou de dentro de uma gaveta a caixinha de música. Acho melhor você levar também a caixinha. É uma peça antiga, muito rara. Não há caixinhas como esta no mercado. Nem mesmo nos antiquários. Trata-se de uma relíquia de família. Como sabe de tudo isso? Ora, Geraldo não era como um irmão para mim? Ele me confidenciava muitas coisas, muito antes de ser preso. Carregava esta caixinha de música para onde ia. Colocava-a junto às canastras de mercadorias. Ofereceram-lhe, certa vez, uma boa quantia por ela, porém recusou-se e até se sentiu ofendido com o pretenso comprador. Mas então acho melhor não correr o risco de levar uma peça tão valiosa. Só a carta é suficiente. Confio em você, Jânio. Sei que cuidará dela como de sua mão direita. Ela é importante. É como uma prova, uma testemunha silenciosa. Tem mais uma coisa, Homero. Pois me diga, Jânio. Não tenho dinheiro para alugar um cavalo ou charrete. Será que você me empresta? Assim que eu receber o dinheiro que o Sr. Lucas me deve, o pagarei. Claro, amigo. Só que não precisa me pagar. Considere como um investimento. Apenas lhe peço que traga a caixinha de volta. Meteu a mão no bolso, remexeu a carteira e deu algumas notas para o parceiro. Acho que esta quantia dará para você comprar um pangaré. É melhor do que alugar um animal. Depois ele vai ajudá-lo, mesmo aqui na cidade. Também há dinheiro suficiente para Célia e os outros apetrechos. Estou admirado pela sua generosidade. Fico até cismado. Lá vem você novamente com as suas desconfianças. Se eu estou depositando toda a minha confiança em você, é assim que me retribui. Tem razão. Peço-lhe desculpas. Vejo o chifre na cabeça de cavalo. Este é o meu pior defeito. Desconfiança. Quando pensa em partir? Amanhã é o mesmo. Não quero perder tempo. Minha mulher está se sentindo muito mal por ficar morando na casa de meu irmão. Eu também não me sinto muito à vontade. Além disso, as necessidades de minha filhinha são muitas e enquanto eu não conseguir um emprego, tenho que contar com o dinheiro que aquele maldito homem me deve. É justo que você pense assim, estendeu-lhe a caixinha. Aqui está a caixa e a carta naquele fundo falso que lhe mostrei. Faça as coisas direito. Assim que voltar, entre em contato comigo. Jânio pegou a caixa como se ela fosse de vidro. Despediu-se e não saiu sem antes colocar a caixinha de música no saco de papel que o caixeiro lhe estendera. Ganhou a rua carregando o embrulho debaixo do braço, um pouco ressabiado, olhando de um lado para outro. Assim que chegou em casa tratou de escondê-la num baú cheio de roupas que havia no seu quarto. Também escondeu o dinheiro, aproveitando não haver ninguém por perto. Tão logo fechou o baú, Aurora apareceu correndo para ele, lhe dando um grande abraço. Estava esperando o senhor chegar para a gente montar o quebra-cabeça. Quebra-cabeça? Do que você está falando? Do meu desenho, pai. Aquele que a mãe rasgou. Olha, pedi emprestado o vidro de goma arábica do primo Carlos. Vamos colar? Pai e filha se sentaram à mesa da sala e pedaço por pedaço, conseguiram reconstituir o desenho. Jânio recomendou que ela guardasse o papel e não mostrasse para a mãe. Acariciou a filha com ternura e sussurrou ao seu ouvido. O papai vai viajar amanhã. Consegui um trabalho, numa fazenda aqui perto. Logo, logo, filha,
estaremos numa casinha só nossa. Numa fazenda, pai? Quase gritou a garota, de tanta felicidade. Acho que não, filha. Mas você vai se sentir muito feliz. Você vai ver. Espere o papai voltar. Só não quero que você se sinta triste, está bem? A filha balançou a cabeça, esboçando um lindo sorriso no rostinho magro e abatido. O coração do pai doeu quando deparou com aqueles olhinhos inocentes que o fitavam com amor. Era duro ter que mentir mais uma vez para a filha. Porém tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa. Seria para o bem de todos, principalmente dela. Abraçou-a apertado, dizendo: Eu a amo, filhinha. Nunca se esqueça disso. Capítulo 9. Era a imagem de Aurora, com seu sorriso inocente, que povoava o pensamento de Jânio quando se distanciava de Nova Luz, rumo à fazenda Rocha Prado. Mal havia amanhecido. Os primeiros raios de sol apareciam acanhados, espreguiçando-se pelos campos. Pássaros passavam em revoada, buscando o alimento matinal. De vez em quando um animalzinho mais afoito atravessava rapidamente a estrada e se perdia no verde. Outros mais tímidos se limitavam a observar a cena, bem protegidos nos galhos das árvores nativas. Jânio instigava o cavalo, que imprimia suas pegadas na estrada não pavimentada, fazendo saltar pedregulhos e torrões de terra vermelha. Às vezes, o matagal das margens invadia a estrada e era instantaneamente esmagado pelas patas do animal. Sua montaria já resfolegava, mas Jânio tinha pressa de chegar. Pelos seus cálculos estaria na fazenda no horário em que Lucas e seus irmãos já haviam saído para as lavouras. Com certeza encontraria Dona Nete sozinha no casarão. Havia planejado até o lugar onde amarraria o animal, para que ninguém o visse ou despertasse a curiosidade. Conseguira chegar exatamente no horário que previra. Tudo em volta estava silencioso e calmo. Quase dava para ouvir a respiração dos campos e pradarias. De vez em quando o silêncio era quebrado pelo mugido do gado que pastava e pelos outros animais da fazenda. Jânio se aproximou de uma grande árvore que ficava apenas a uns metros da casa. Olhou em volta, com muita atenção, apeou do cavalo e o amarrou no tronco. Espiou em volta, atenciosamente, constatando que tudo estava na costumeira rotina. Aproximou-se da casa, atravessou o jardim sem fazer nenhum ruído e ganhou a varanda. Pela porta sempre aberta pôde avistar uma jovem desconhecida que fazia faxina diária na enorme sala. Bateu a porta, delicadamente, para não assustá-la. A jovem, absorta no seu trabalho, estremeceu levemente e voltou-se para ele. Bom dia, senhor. O que deseja? Quero falar com Dona Nete. Poderia chamá-la, por favor? Sinto muito, senhor, ela não se encontra. Jânio, decepcionado, ficou alguns instantes se perguntando onde ela poderia ter ido. Era muito difícil seu afastamento da fazenda. Seria muito azar ela ter ido, justamente nesse dia, para Nova Luz. Pode me dizer onde ela foi, senhorinha? Claro, senhor. Ela está cavalgando, como faz todas as manhãs. Suspirou aliviado. Como esquecerá deste hábito antigo de sua patroa? Está bem, senhorinha. Sei onde encontrá-la. Muito obrigado e tenha um bom dia. Mas o senhor quem é? Trabalha aqui na fazenda? A pergunta inocente o deixou indeciso. Dizer que não era um empregado poderia levantar suspeita. Também não conhecia aquela jovem. Provavelmente era nova na fazenda. Trabalho, respondeu secamente. Você é nova na casa, não é? Chegamos há poucos dias. Meu pai foi contratado como colono. Estamos morando numa pequena casa que foi desocupada recentemente. Lá morava um empregado,
sua mulher e filha. O nome dele era... Não consigo me lembrar. Não os conheci. Apenas fiquei sabendo pelas mulheres que trabalham aqui na casa. Como sei costurar, além de limpar, também fui contratada pela dona Nete. Estou gostando muito. Creio que você estava falando do Jânio. Isso mesmo. O senhor o conheceu? Os outros colonos dizem que ele foi despedido injustamente. Neste instante, alguém de dentro da casa chamou a moça, que se desculpou e rapidamente desapareceu por uma das inúmeras portas do salão. Jânio sentiu a raiva crescer dentro dele. O fato de saber que estranhos já estavam alojados na sua antiga casinha o deixou abalado. O comentário da moça a respeito da injustiça que sofrera aumentou a sua sede de vingança. Os espíritos inferiores aproveitam-se de oportunidades como essa para insuflar a revolta no coração daqueles que têm um objetivo negativo. A jovem foi um instrumento utilizado para esse fim. Os comentários que ela fez, intuídas por estes espíritos, foram propositais. Uma espécie de xeque-mate. O propósito era claro. Retirar toda e qualquer dúvida da alma de Jânio, para que ele não pensasse em recuar novamente. Assim agem os espíritos inferiores. Se a pessoa está em sintonia com o mal, eles exercem uma influência perniciosa, que pode até levá-la a cometer os piores desatinos. São de suma importância os rumos que damos aos nossos pensamentos, palavras e atos. Até mesmo o fato de pensarmos no mal, faz com que ele já tome uma forma e se insistirmos na mesma vibração inferior, ele ganha vida e nos conduz à ruína. Isto ocorre frequentemente com bandidos. Arquitetam crime através do pensamento e ficam durante um tempo mergulhados nessas vibrações deletérias. Em dado momento, tal como foi pensado, é realizado. O antídoto mais eficiente para evitar que o mal tome proporções é substituir o pensamento negativo por um positivo. Mudando o pensamento, mudam-se as palavras e as atitudes. Porém aqueles que recalcitram no mal se tornarão escravos de entidades afins. E o resultado é sempre desastroso para o espírito. Uma atitude impensada, num átomo de segundo, pode representar séculos de sofrimentos. Após as informações da jovem, Jânio imediatamente se dirigiu para o lugar preferido de Dona Nete. Todos sabiam da atração que aquela árvore frondosa exercia sobre a patroa. Ela passava horas ali. Recostava-se no tronco, lendo, ou, simplesmente de olhos fechados, devaneando. Foi exatamente assim que Jânio a encontrara. A sua presença foi imediatamente percebida por ela, devido ao barulho de seus passos sobre as folhas e pequenos galhos secos. Levantou-se, imediatamente, intrigada com aquela visita. Todos sabiam que ela não gostava de ser perturbada, porém, a visita de Jânio a deixou mais sobressaltada do que aborrecida. Bom dia, Sr. Jânio. O que o traz aqui? Ele se aproximou mais ainda, tomou sua mão e a beijou com suavidade. Meus respeitos, Dona Nete. Folgo em saber que a senhora está bem. Confesso que estou espantada com a sua vinda à fazenda. Soube de tudo o que aconteceu, inclusive das ameaças que sofreu por parte de meu marido. Pensei em procurá-lo, porém ninguém sabia para onde tinha ido. Como estão Nara e Aurora? Elas estão bem, obrigado. Aurora esteve doente, mas já está bem. Ela sentiu muita falta da fazenda, das amizades e da professora. Passou uns maus pedaços, mas conseguiu reagir. Por que veio me procurar? Jânio sentiu um nó na garganta. Não gostava nada do que estava fazendo, porém percebeu que não podia voltar atrás. Pigarreou, foi até onde havia deixado o cavalo, retirou da mochila a caixinha de música e colocou-a nas mãos da sua ex-patroa. Este é o motivo de minha visita, Dona Nete. Sei que a senhora vai ficar muito chocada com o conteúdo da caixinha. Mas,
Ao mesmo tempo, não acho justa que continue ignorando certas verdades. A mulher abriu a caixa e retirou a carta. É para mim, esta carta. Na verdade, ela não tem um destinatário definido. Creio que é para quem por ela se interessar. Curiosa, Nete se afastou um pouco e abriu a carta. À medida que lia, foi empalidecendo e lágrimas deslizaram por sua face. Atônita leu e releu várias vezes a dolorosa revelação. Depois de algum tempo, respirou fundo, secou suas lágrimas e perguntou com voz entrecortada: Como o senhor tomou conhecimento desta carta? Pelo Homero, um caixeiro viajante, muito amigo de Geraldo. Gostaria que o senhor me explicasse tudo, nos mínimos detalhes, senhor Jânio. E espero que não seja nenhum golpe que esteja querendo me dar ou uma calúnia para se vingar do que Lucas lhe fez. Nem uma coisa nem outra. Esta carta é autêntica e até esta caixinha, segundo o senhor Mero, é uma prova da verdade. Não entendo bem de antiguidades, porém ele me disse que é muito valiosa e rara. Como a senhora sabe, não tem onde cair morto. Não seria possível tê-la adquirido. Examinando a caixa, Nete notou a assinatura do artesão. Edu Mendes. Tratava-se realmente de uma peça rara. Eduardo Mendes era reconhecido pelo seu trabalho ímpar, não só no Brasil como no exterior. Fez pouquíssimas peças como aquela e lembrara-se de tê-la vista com o Moscate da Roça. Ele sempre a exibia, dizendo ser amigo pessoal de Mendes e que não a venderia por dinheiro nenhum. Realmente era uma prova de que veio da parte de Geraldo. Infelizmente toda aquela barbárie era real. Tentando se controlar, devolveu a caixinha para Jânio, colocou a carta no bolso de sua longa saia. A carta, senhor Jânio, fica comigo. Não se desfaça desta caixinha. Creio que ela também terá utilidade. Senti um grande mal-estar. Mesmo sabendo que tudo aquilo que estava escrito poderia ser verdadeiro, não deixou de se aborrecer com o portador. Ficou bem claro para ela que se tratava de uma vingança pessoal. Por outro lado, não poderia ficar indiferente àquelas revelações tão terríveis. Sem conseguir concatenar as ideias, pediu: Se foi apenas para me trazer esta carta que o senhor veio, já cumpriu a sua missão. Peço-lhe que silencie sobre isso com quem quer que seja. Vou tomar as providências, ao meu modo. Peço-lhe também que vá embora o quanto antes. Não quero que Lucas saiba que esteve aqui e tampouco que conversou comigo. Diga apenas o seu endereço. Se um dia precisar entrar em contato com o senhor ou com aquele caixeiro viajante, preciso saber onde encontrá-los. Na ocasião certa, terão notícias minhas. Passe bem, senhor Jânio. Jânio estava desconcertado com a dureza com que Dona Nete pronunciara aquelas palavras. Informou-lhe que estava na casa de Januário em Nova. Luz imediatamente montou no cavalo e preparava-se para sair quando ela o chamou. A propósito, alguém o viu aqui na fazenda? Apenas uma moça que está trabalhando em sua casa. Não a conhecia e ela também não sabe quem sou eu. Disse-lhe que era um colono, nada mais. Algo mais, senhora. Nete, já de costas para ele, balançou a cabeça negativamente e voltou a sentar-se sob a copa da sua árvore predileta. Nem bem Jânio se afastara e ela caiu num choro convulsivo. Sentia-se desesperada e muito triste. Aquelas revelações eram terríveis. Sabia que o marido e cunhados tinham alguma culpa na morte da família de João Eleutério, mas aquilo era bem pior do que sequer poderia imaginar. Indignou-se também pelo assassinato frio e premeditado do comprador de suas duas fazendas. Nem por um momento, entretanto, se preocupou com o possível prejuízo que poderia ter, mas com a monstruosidade cometida. Nada daquilo poderia imaginar que ocorrera ali, debaixo de seu nariz,
com uma atrocidade tão grande. Não sabia como agiria daqui para frente, na presença dos três homens. Sentia ao mesmo tempo repugnância e terror. Precisava esfriar a cabeça e então pensaria no que fazer. Naquele momento não tinha a mínima condição de decidir nada. Muito trêmula, colocou a carta dentro do livro que estava lendo e guardou-o na mochila. Cambaleante, sentindo o chão fugindo de seus pés, pegou o seu cavalo e foi para casa. Entrou esbaforida, o que assustou Mariana, que incontinenti se acercou dela, preocupada. Dona Anete, a senhora está tão pálida. Aconteceu alguma coisa? Não estou me sentindo bem. Mariana se apressou a lhe dar a mão, conduzindo-o até a poltrona. Devo mandar chamar o Sr. Lucas? Não, é melhor que não o chame. Mas preciso de alguém que me leve a Nova Luz. Tenho que tomar algumas providências urgentes. A senhora está me assustando, patroa. Não fique tão preocupada, Mariana. Estou com um mal-estar passageiro, mas preciso ir até a cidade. Faça-me um favor. Chame Lourenço. A serviçal não pestanejou. Saiu rapidamente e depois de uns minutos voltou com Lourenço, que solícito se acercou da patroa. Mariana disse que a senhora não está muito bem. Precisa de mim, senhora? Sim, Lourenço. Quero que me leve a Nova Luz, agora mesmo. Vá buscar o carro, enquanto eu tomo um banho e você, Mariana, coloque algumas roupas numa mochila. O necessário para apenas 2 ou 3 dias. Os dois saíram da sala para providenciarem o que foi pedido. Nete se apressou a tomar um banho e em poucos minutos já estava pronta. Enquanto aguardava Lourenço, escreveu um bilhete para o marido e o entregou a Mariana, recomendando: assim que Lucas chegar para o almoço, entregue-lhe este bilhete. Se começar a fazer muitas perguntas, diga-lhe apenas que recebi um recado de minha irmã pedindo a minha presença urgente em Nova Luz. Não diga mais nada, Mariana. Não comente que eu me senti mal. Não quero que ele vá atrás de mim. O que tenho que resolver, preciso fazê-lo sozinha. Mas, senhora, vou ficar muito preocupada. Não quer que Gilda, Marina ou até mesmo a Eunice a acompanhe. Eunice é novata, mas já mostrou ser muito diligente. De maneira nenhuma. Quero que a rotina da casa continue sem que a minha ausência atrapalhe nada. Não se preocupe, Mariana, já estou me sentindo melhor. Só que não posso adiar a minha ida à cidade. Peço-lhe novamente. Não deixe que Lucas perceba a sua preocupação. Dona Anete, posso lhe fazer apenas uma pergunta? Claro. Eunice disse que um colono veio até aqui procurar a senhora. Esse homem, que ela disse não conhecer, foi o responsável pela sua pressa em ir à Nova Luz. Um arrepio passou pelo corpo de Nete. Foi exatamente este homem que veio trazer o recado de minha irmã. Não é um colono. Trata-se de um velho conhecido da família, mentiu Nete, tentando assim parecer que tudo estava sob controle. Nesse exato momento, Lourenço chega até a porta da sala. Estou à sua disposição, Dona Nete. Demorei um pouco porque tive que colocar gasolina. Faz tempo que a senhora não usa o automóvel. Então vamos, Lourenço. Mariana, não deixe de entregar o bilhete a Lucas. Cuide de tudo como se eu estivesse em casa. Adeus. Adeus, Dona Nete. Cuide-se. Vou rezar pela senhora. Obrigada, Mariana. Estou realmente precisando de oração. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 10. A viagem até Nova Luz parecia não ter fim. De vez em quando Nete relia a carta e todo um turbilhão de sentimentos envolvia.
já sabia exatamente o que deveria fazer. Antes de qualquer coisa precisava se certificar da autenticidade da carta e conhecia a pessoa certa para isso. Tão logo chegasse à cidade entraria em contato com Antônio Miranda, que era um ótimo detetive. Chegando à Nova Luz, antes mesmo de ir cumprimentar os parentes, pediu a Lourenço que a levasse até a rua principal da cidade. O motorista, sempre discretíssimo, levou até ao local pedido. Lourenço, leve a minha bagagem até a casa de meus parentes. Daqui a 2 horas venha me buscar. Não prefere que eu a espere, dona Nete? Tenho uma tia nesta rua, posso lhe fazer uma visita enquanto a senhora resolve seus assuntos. Bem pensado. Se você chegasse apenas com a minha bagagem poderiam ficar preocupados. Faça isso e daqui a 2 horas venha me buscar. Nete caminhou apenas alguns metros e já estava no escritório do detetive Miranda. Foi recebida calorosamente pela secretária. Afinal, a sua presença ali era uma honra para todos. Todos a admiravam muito, não apenas pelo seu caráter ilibado, mas, principalmente, porque sabiam da justiça e amor com que tratava os colonos e serviçais da fazenda. Quase imediatamente foi encaminhada ao gabinete de Miranda. Dona Nete. A que devo a honra de sua presença? Perguntou o detetive, abrindo um sorriso largo e apertando a sua mão com entusiasmo. Boa tarde, Antônio. É muito bom revê-lo, embora as circunstâncias não sejam as melhores. Noto que está abatida. Em que posso lhe ser útil? Veja, entregou-lhe a carta, sentando-se do outro lado da mesa em que ele se encontrava. Ficou observando as reações do amigo, porém ele não deixou transparecer absolutamente nada. E então, o que me diz sobre esta carta? Dona Nete, tenho como princípio não tirar nenhuma conclusão precipitada. O conteúdo desta carta é gravíssimo, sem sombra de dúvida,